Olá, senhores telespectadores e público em geral que está nos ouvindo nesse momento. Estamos diretamente da Escola Superior da Polícia Civil e nessa primeira entrevista, nós vamos marcar uma série de entrevistas a partir desse momento, em que a nossa instituição vai começar a desenvolver plataformas online de comunicação aberta. Hoje vamos entrevistar um investigador de Polícia Civil que concluiu seus estudos de doutorado na área de Direito e que realmente é um dos grandes colaboradores tanto no processo educacional da escola quanto nas pesquisas que nós vamos desenvolver daqui para frente. Então hoje nós temos a grata oportunidade de entrevistar o nosso doutor em Direito, fez pela Faculdade Autônoma do Direito de São Paulo, é mestre em Ciências Jurídicas e especialistas em Ciências Penais. Então, o Dr. Gerson, o investigador Gerson, realmente ele é uma grande colaboração para a nossa instituição. Gerson Faustino Rosa, que é policial já há alguns anos e atualmente está trabalhando na DPI, correto? Então vamos fazer aqui passar a palavra para ele, para que ele possa fazer as considerações iniciais, falar um pouquinho da sua trajetória dentro e fora da polícia, e como é que culminou na sua carreira, nesse momento da carreira, com o título de doutor. Hoje, na Polícia Civil do Paraná, somos pouquíssimos doutores, nós temos registros atualmente de 3 doutores, e esse realmente é uma grande colaboração, principalmente nesse momento. Nós estamos com projetos grandes, inclusive de converter um mestrado profissional alguns passos adiante da nossa instituição. Com um grande prazer, então hoje nós recebemos Gerson Faustino Rosa. Com a palavra. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, caros amigos. É uma imensa honra para mim estar aqui, poder compartilhar com você e com vocês um pouco da minha trajetória. Digo que aqui é a minha casa. Eu entrei desde 2007, no concurso de 2007, na Polícia Civil, e aí iniciei estudos de pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá, e desde então também acabei seguindo paralelamente à carreira policial, uma carreira acadêmica. Em 2013 eu comecei o mestrado também em Maringá, e a partir daí eu comecei a lecionar na Faculdade de Direito em Presidente Prudente, e depois de concluir o mestrado eu passei no concurso da Universidade Estadual de Maringá, me tornei professor lá, e depois em 2016 iniciei o curso de doutorado em São Paulo, que acabo de concluir. Na Polícia Civil eu trabalhei 10 anos em Colorado, na 9ª Subdivisão Policial, e agora, após a conclusão do curso de doutorado, eu passei a trabalhar no Departamento da Polícia Civil, especificamente na Divisão Policial do Interior, onde nós estamos aí num núcleo de apoio e de coordenação do trabalho no âmbito da DPI, sob a chefia do Dr. Vanebilton e do Dr. Artigas, junto com uma grande equipe, diga-se de passagem. Bom, aqui na Escola da Polícia Civil foi um momento muito especial na minha vida. Logo depois da aprovação do concurso, fiz um curso, era um curso bastante longo naquela época, um outro formato. Foram aproximadamente 6 meses de curso, ficamos aqui em regime de internato, das 8 às 10 em aulas, e foi um curso em que eu pude conhecer muita gente na polícia, fiz grandes amigos, trocamos experiências. Foi um período de muito aprendizado, de muito crescimento pessoal, E desde então não parei até chegar aqui. Muito bom. Queria falar também que o Gerson, ele é colaborador e professor na Escola Superior da Polícia Civil. Nós teremos agora, nesse momento, o curso de formação de escrivães, está para ser esse ano ou ano que vem, 2020 ou 2021. Vai depender da nomeação do governador, mas assim, o que nós podemos dizer é que é um curso de formação de pós-graduação lato sensu, de 844 horas, é o primeiro curso de formação para escrivães do Brasil com status de pós-graduação. E em razão da legislação, nós precisamos de professores mestres e doutores para cumprir essa missão, além dos professores especialistas. Então, o Gerson ele vai dar uma contribuição não apenas do ponto de vista intelectual, mas também uma contribuição do ponto de vista institucional para que a gente possa cumprir
dentro dos parâmetros legais, a execução do curso. Hoje nós vamos aproveitar também essa oportunidade para dizer que, em razão da pandemia do coronavírus, parte desse curso ele vai ser convertido em EAD. Então, esse é um grande desafio que nós estamos passando aqui nesse momento. Haverá aulas presenciais, semipresenciais, e algumas disciplinas serão convertidas na modalidade de educação à distância. Mas o Gerson está aqui neste momento e nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da tese de doutorado dele, né, que é um assunto bem interessante, né, que ele tratou sobre a questão do terrorismo. Né. Então, eu gostaria que você falasse aqui para o ouvinte ou para o telespectador, né, o que te levou a tratar de um tema desse e se ele possui alguma correspondência diretamente vinculado enfim, a responsabilidade jurídica da Polícia Judiciária. O que a Polícia Civil ou a Polícia Federal, em que ponto nós vamos tocar o tema de criminologia, né, enquanto um objeto de estudo, ou como uma reflexão acadêmica, ou como uma estratégia de inteligência e que possam colaborar para as ações estratégicas das organizações policiais. Bom, o tema da minha tese é um tema estritamente de direito penal, né, com uma abordagem inicial na Constituição. Então, a proposta de trabalho ela surge a partir da necessidade que se percebe, né, no ordenamento jurídico brasileiro, especificamente, de se criar um tipo penal de terrorismo. E aí, no início do curso de doutorado, foi publicado, né, ali próximo da ocasião das Olimpíadas no Rio de Janeiro, uma lei antiterrorismo no Brasil. E essa lei antiterrorismo que é objeto de análise da minha tese de doutorado. E aí ela culmina com a sugestão de uma nova tipificação. Então assim, ela aponta os problemas dogmáticos dessa legislação e sugiro uma nova forma, um novo emprego de tipificação de terrorismo, através de uma causa de aumento que incida sobre o ordenamento jurídico, né, no Brasil, especificamente penal. A tese surge, então, por conta desse problema, no momento histórico ali, né, como uma lei nova, que vem regulamentar um problema que acontece, um problema histórico, né, sobretudo, né, nesse período de grandes eventos e diversos atentados, etc. O Brasil sofria, na ocasião, uma pressão internacional do GAFI, né, em virtude de não reprimir o terrorismo, né, dentro de uma tipificação legal. Faltava no Brasil isso aí. E a Constituição desde 88 pedia essa definição, que só veio 28 anos depois, em 16. Então, o objeto de análise é essencialmente esse, né? E sobre a questão da Polícia Judiciária, parece-me que, assim como outros crimes graves, né, o terrorismo é um crime de violência máxima, né? Se nós pensarmos em um crime de violência máxima, talvez o maior deles, né, se não um dos maiores, é o terrorismo, em que um atentado terrorista causa na população de um modo geral o terror, né? Tanto que, na minha sugestão, o elemento subjetivo do injusto é o terror social ou generalizado, com a proposta do legislador. E aí incumbe, né, a Polícia Judiciária, seja civil, seja federal, a apuração dos delitos em geral, e um delito como esse, né, de violência máxima, mais ainda demanda uma atuação especializada, demanda uma atuação com uma técnica maior, né? Então, assim como os outros crimes hediondos, enfim, e alguns outros crimes graves, é necessário uma atuação especializada para poder apurar e, inclusive, combater quando for o caso, né? Terrorismo, especificamente, é um crime de competência da Polícia Federal, também por conta dessa gravidade, né? Mas é objeto de pesquisa, né? Precisamente. E a minha pergunta é assim, no seguinte sentido, talvez até fuja um pouco do objeto da sua reflexão, que ela foi bem jurídica, e ela tinha, enfim, um objeto bem específico e tinha, enfim, uma estratégia de pesquisa e uma reflexão muito bem direcionada. E realmente o trabalho, eu espero que você venha a publicar, porque eu tive a oportunidade de ter acesso ao trabalho. É um trabalho de cunho intelectual extremamente denso e certamente vai ajudar todas as polícias brasileiras. Então, dentro desse cenário, eu queria que você me dissesse, assim, dentro da história jurídica brasileira, dentro da história legislativa brasileira,
Vimos em alguns momentos alguns legisladores querem legislar sobre a questão do terrorismo, mas com um cunho direcionado aos movimentos sociais. O que eu acredito, na minha avaliação inicial, que os pesos e as medidas não estão direcionados de forma adequada, pelo menos considerado no cenário internacional. Eu não sei se você chegou a pensar isso, porque parte da sua tese ela fala um pouquinho sobre o terrorismo no Brasil. Então, como que você avalia essa questão dentro desse cenário das indefinições jurídicas e dentro dessa questão das polêmicas geradas no campo do debate político? A sua pergunta é um ponto alto do meu trabalho. Você vai chegar nele ainda. O terrorismo ele é um delito essencialmente político. E historicamente, sobretudo na Espanha e na Europa em geral, o terrorismo é uma forma de se criminalizar a oposição política. Então o terrorismo começa nos idos da Revolução Francesa com um terrorismo chamado terrorismo de Estado, né? E aí ele evolui, ganha múltiplas formas, passa por um cenário de oposição política, passa por um anarcossocialismo, né? Um braço apontado como terrorista saindo disso, né? A criminalização, por exemplo, do grupo ETA na Espanha, né? Enfim, e aí chega agora com essa confusão, né, sobretudo com relação à figura religiosa e à dissidência religiosa, né, o imperialismo ocidental com relação a alguns grupos religiosos da Ásia, e aí eu trato bastante disso no trabalho, né, e a minha defesa, na mesma linha de pensamento sua, é de que o terrorismo é um crime político, sempre político, ainda que haja interferências religiosas, interferências sociais, né, ou interferências em geral de reivindicações, o terrorismo sempre é um crime que exige um elemento político. É político porque o ato terrorista, e aí a gente está falando agora de uma outra situação, né, mas eu vou voltar na sua pergunta, o ato terrorista ele é uma forma de, através da produção do terror, exigir uma contraprestação do Estado, que deveria ser dada de uma forma democrática, através dos meios democráticos previstos pela legislação, mas que, por não ser possível, se faz através da violência. Então, por exemplo, no Brasil, como nós tivemos muitos casos de libertação de presos políticos, né, ou não, conforme o momento histórico da discussão, através da prática, por exemplo, de um ato terrorismo, de um sequestro de algum agente público. Né, e esse ato, ele não é tido como um ato terrorista naquele momento, porque não havia um tipo de terrorismo, percebe? Mas, assim, dentro do que é o terrorismo, isso é um ato terrorista, né? Tentar praticar um ato que, através do terror causado, compila o Estado a ceder alguma prestação, algum pedido, a libertação de presos, publicação de manifestos, né, como foi naquele contexto, ou uma propriedade, ou agora, na ocasião do Ceará, o crime organizado colocou um veículo bomba na frente da Assembleia, para que uma lei não fosse aprovada na Assembleia. Então, é o terror para obter a prestação política do Estado, né? Então, esses são os dois elementos que integram, né, a definição de terrorismo numa relação de causa e efeito, né? O terror causa o efeito proveito político. E aí, historicamente, eu tentei, né, com isenção política e ideológica, mas, assim, sobretudo no aspecto jurídico, relatar, né? E isso é um relato, é uma construção histórica, né, narrativa, dos acontecimentos no Brasil e as alterações no mundo de como o terrorismo começou acontecendo, né? O terrorismo do Estado com relação ao povo, para obrigar a adesão, né, de determinados comportamentos. Depois o terrorismo, né, nas lutas sociais, nas manifestações, né? Isso aí um braço, né, dessas manifestações, dessa luta sindical, passou a ser tido, não toda ela, mas uma parte dela passou a ser tido como terrorista, e aí eles falam em anarco-sindicalismo, né? Então tem as ideias de Kropotkin, enfim, Bakunin e etc. Né? E eu trato disso no trabalho, e aí depois disso o terrorismo passa, né, para uma perspectiva dita religiosa, né? E aí também eu trato disso tentando demonstrar que, apesar de chamado religioso, o terrorismo é também político, né? Porque há no mundo ocidental uma confusão entre a igreja e o Estado. Não é possível separar, né? Então, o religioso lá, nesse ponto, também é político, né? Apesar de ter um braço religioso. Mas a igreja e o Estado, em geral, eles ainda se confundem, né? Não e dentro do cenário internacional, por exemplo, se a gente vê a administração Bush, depois do 11 de setembro,
ele fez uma política internacional toda focada no combate ao terrorismo internacional, mas parece-me que no cenário político, como nós analisamos, há fortes elementos de proselitismo religioso protestante na diretiva dele, além de questões de ordem geopolítica. Como é que a gente pode avaliar isso, né, à luz do seu enfim, desses estudos, dessa análise comparada que você faz em seu trabalho? Puxa vida. Então, até o George Agamben é alguém que saiu, né, dos Estados Unidos na ocasião por conta dessa política implementada, né, de uma política de combate ao terrorismo, de uma política antiterrorista, né, uma política dura, rigorosa, uma política de violência máxima por parte do Estado contra os atos perpetrados, né? Os Estados Unidos pareceu com atos de gravidade assim de maior grandeza no cenário internacional, né? Isso gerou, né, uma ressaca, né, assim, uma espécie e os Estados Unidos são, né, no meu modo de entender, um país essencialmente, podemos dizer, conservador, né, de pudor elevado, de influência religiosa sobre esse aspecto, né, e aí o que não pode acontecer é que isso se tornar uma bandeira de lutas religiosas, né? A religião não luta com a religião, né? A convicção religiosa não pode ser contra uma convicção religiosa. O Estado democrático ele é dissociado de valores legais, digamos assim, de uma religião. É claro que a construção social ela não consegue se isentar, né? A nossa interferência, a nossa formação nos direciona, inclusive na produção legislativa. Mas o Estado de Direito é um Estado de Direito, né? Não é, o Estado é laico, né? Isso deve permear a criação legislativa e as políticas públicas implementadas em geral. Não que o Estado deva permitir o terrorismo, mas o Estado não pode querer combater o terrorismo através de ataques a determinadas denominações religiosas, né? O seu trabalho ele chegou a fazer alguma proposta legislativa ou ele ficou mais em termos reflexivos? Não, né? faço sim. Eu sugiro a revogação da lei atual e faço, né, uma proposta de lei diferenda, que a sugestão é que ela seja inserida no Código Penal, né, como uma causa de aumento genérica. Entraria no campo de crimes hediondos? A Constituição já determina que o terrorismo seja tratado como crime hediondo, né? Eu, no trabalho, trato dos motivos pelos quais entendo ser impossível se criar um tipo penal de terrorismo, né? Seja pela amplitude, pelas múltiplas formas de agir, seja pela ausência de um bem jurídico específico, né? Porque, na verdade, a conduta terrorista é uma conduta que se vale de crimes que já estão definidos no Código, como, por exemplo, homicídio, né, explosões, porte de armas, sequestros, etc., e para alcançar um proveito político. Então, a diferença do terrorismo está no terror que ele propaga e no proveito político almejado. Ele tem uma agenda política positiva. A figura delitiva é a que já existe no Código Penal. Então, que parece-me assim, eu não sei se nos estudos que você fez, não tem atos terroristas, eles acabam se identificando publicamente como o proponente daquela ação que gerou um dano social, que gerou, enfim, um impacto social, tem mortes, tem prejuízo material, prejuízo de vidas, né? Então, normalmente eles têm uma estratégia e têm normalmente uma forma de identificação, né? A minha pergunta, talvez se fosse assim, nesse sentido, se não existe um risco de nós criarmos uma penalização específica, embora já exista em outros países, e de repente nós começarmos a fazer ou criar um dispositivo legal que eventualmente vai criminalizar crimes comuns como crimes de terrorismo ou pequenos atos de desobediência civil ou atos de contestação pública que fazem parte dos movimentos sociais e de repente eles não serem alvo de um Estado autoritário ou de uma transição de experiência autoritária de Estado que eventualmente pessoas podem ser criminalizadas de forma indiscriminada pelo próprio poder público. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. A minha tese é justamente isso, né? Tentar estabelecer uma definição que respeite a todos os princípios penais, né? A todas as garantias constitucionais. Então, nos estritos termos da legalidade, né? Da exclusiva proteção de bens jurídicos, cria-se um crime com uma pena proporcional e que reconheça, dentro de uma definição típica,
a existência ou não, e aí, portanto, a imputação é possível ou não, dos elementos subjetivos do injusto, que são específicos do terrorismo. Criminalizar o terrorismo exige que se reconheça a vontade do agente de causar um terror social e exige que se reconheça a vontade de obtenção de um proveito político. Muito bom. E essa é a essência do trabalho, né? Tentar sugerir uma nova definição em completo respeito aos princípios penais de garantia. Gerson, você vai publicar esse seu trabalho? Como é que está? Eu pretendo, sim. Entendi. Você lembra o título da sua tese, Sim, Gerson? são elementos essenciais para a tipificação legal do terrorismo à luz da Constituição Federal Brasileira. Ela tá de livre acesso na internet ou ainda não? Ainda não. Quanto tempo você acha que vai... Então, eu tenho uma reunião marcada com o meu orientador, né, para a gente discutir sobre as sugestões da banca de defesa e aí analisar como faremos, né, se publicaremos e como, né, como será. No próximo mês, acho que eu devo definir. Mas é muito bom. E quando, por gentileza, você disponibilizar, nós vamos colocar um link correspondente a esse vídeo para que o leitor e o telespectador possam acessar diretamente lá o seu trabalho, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do investigador Gerson Faustino Rosa, né, pela contribuição brilhante que ele tem trazido para a instituição, e eu diria que o seu trabalho ele é ímpar nesse sentido, e precisamente ele traz, né, um campo de intelectualização da polícia, que é fundamental, né? A polícia ela não é apenas um aparelho repressivo do Estado, mas ele é um corpus de pessoas que pensa a sociedade e pensa a problematização em termos complexos da segurança pública. Então, eu queria agradecer aos ouvintes e também aos telespectadores que acompanham o nosso canal, né? Agradecer também ao Dr. Ítalo, que é atualmente o diretor da nossa escola, pela abertura desse espaço. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Alguma palavra para fechar? Eu gostaria também de agradecer a você pelo gentil convite, né? Pelo prestígio que eu estou sentindo de estar aqui, dividir com você e com os colegas, né, a minha pesquisa, o meu trabalho, né? Agradecer à instituição, Polícia Civil em geral, pelo apoio que me forneceu ao longo do curso, né? Todo o apoio eu pude gozar de uma licença para poder exercer a pesquisa com mais efetividade, né? Com maior qualidade, dentro das minhas limitações, efetivamente, mas fiz o melhor que eu pude. Então eu devo um agradecimento ao governo do Estado e à Polícia Civil e a todos os colegas que me apoiaram, né, nesse sentido. Obrigado. Tá. Meu nome é Vladimir Luiz Oliveira, sou investigador de polícia, coordenador do Planejamento e Pós-Graduação da Escola Superior de Polícia Civil, e até a próxima entrevista. Valeu.